Aposentados de todo o país tiveram uma surpresa ingrata nas últimas semanas aí com o julgamento dito da revisão da vida toda. Com uma manobra do STF, o STF numa manobra até então não vista, reuniu duas ADIs que lá do começo da década, faz mais de 25 anos que essas ações estão paradas e os ministros não sabiam do que se tratava? Ou utilizaram essa manobra para afastar de vez a revisão da vida toda? Meus amigos, a situação deu uma complicada, mas alerto desde já, não devemos perder a esperança. Com o julgamento agora se aproximando da revisão da vida toda, agora sim, o julgamento da revisão da vida toda, pautada para o dia 4 de abril, é isso aí, 3 e 4 de abril, porque pode começar num dia e terminar no outro, então já estamos pensando na semana cheia, quarta e quinta-feira aí. Revisão da vida toda, os embargos de declaração. Será que os ministros vão ser influenciados por essa votação nas ADIs que tiveram lá, que falaram, olha, acabou a revisão da vida toda? O que a AGU está falando? Falou, olha, a decisão pragmática aqui do STF afetou tudo, então acabou tudo. Acabou a revisão da vida toda, deve ser utilizado, não dá opção do beneficiário, do aposentado escolher a regra de transição, que foi um tema já decidido. Então nós temos já um tema decidido que favorece os aposentados e um tema aqui feito aqui, ó, de fundo de caixa, a toque de caixa. Meus amigos, estamos todos perplexos com essa atuação do STF. Foi uma atuação jurídica ou uma atuação política? Visto que dois novos ministros que nem atuaram no processo da revisão da vida toda sustentaram um processo aqui para dar ganho de causa ao INSS, argumentando em que causaria rombo nos cofres da União. Meus amigos, então muita calma, muita calma. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Dr. Diego Londero, eu sou advogado. Quiser conhecer mais um pouco das nossas redes sociais, entre aqui, ó, o adv.diegolondero no Instagram. Quiser também ver se você tem direito à revisão da vida toda, ver se você tem direito a outras revisões, porque não é só de revisão da vida toda que tem o direito ao aposentado, tem outros diversos tipos de revisões. Entra aqui no nosso link, já vou deixar o link na descrição aqui, mas o telefone é o 44998683378. E meus amigos, eu deixei aqui o golpe, o ponto que o Zanin já deu a dica. Ministro Cristiano Zanin já deu a dica do que ele quer utilizar no julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. Falou, até então discutiu ele com o ministro Barroso que o tema não estava decidido. Inclusive Barroso falou, entre aspas, o aposentado não pode ganhar todas. Fecha aspas. Então, meus amigos, olha, de olho aberto, estamos de olho nesse julgamento e eu coloquei o trecho aqui do ministro Moraes falando da revisão da vida toda, que já ficou decidido. O ministro Moraes, que é um grande defensor da revisão da vida toda, e também já o voto do ministro Zanin, adiantando que ele vai tentar utilizar os embargos de declaração proposto na revisão da vida toda para atribuir um efeito infringente. O que é um efeito infringente? Tentando modificar a decisão do mérito. Isso mesmo, porque os embargos de declaração, só para uma definição aqui, é para corrigir omissão, obscuridade e contradição. E não teve nenhum desses no julgamento. Então o ministro primeiro tentou uma anulação do processo, não foi feliz. Tentou outra coisa, não foi feliz, agora quer puxar aquelas ADIs lá atrás para modificar a ação da revisão da vida toda. Meus amigos, mas desde já eu alerto que podem as duas decisões normalmente prevalecer, tanto aquela das EDIs quanto essa da revisão da vida toda. Vamos conferir comigo? Olha lá. A regra, as regras de transição, mas não é possível a aplicação, ou diria,
dentro do próprio contexto da lei, deve-se dar uma interpretação conforme nos moldes do que nós já fizemos na repercussão geral. Ou seja, uma interpretação conforme no sentido de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar pela regra definitiva. É só isso que ele quer, caso lhe seja mais favorável. O ministro Cristiano Zanin votou pela constitucionalidade da lei, mas diz que se aplica a revisão da vida toda. Com isso, no seu entendimento, os aposentados devem ficar na regra de transição sem direito a escolher pela regra que lhe for melhor favorável. Afastando a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos que foram impugnados, mas, em relação ao artigo 3º especificamente, reconhecer que, ao declararmos constitucional essa regra de transição, ela tem que ser aplicada de forma cogente e, por consequência, não é possível deixá-la, a incidência da regra, deixá-la a critério daquele que faz parte do regime previdenciário. O ministro Flávio Dino acompanha o voto do ministro Cristiano Zanin. As duas regras válidas devem ser observadas, tais como postas. Tais como o legislador definiu há 2 décadas e meia atrás. Uma é a situação objetiva regida pelo artigo 3º. Outra é a situação objetiva regida pelo artigo 29. E não há ali nenhum suporte, tampouco na Constituição, tampouco no conceito de direito transitório, para nós criarmos um terceiro regime jurídico que jamais existiu no direito brasileiro. A sessão plenária terminou agora há pouco. Meus amigos, estão querendo sepultar a revisão da vida toda. Mas aqui, desde já eu adianto que já teve questão de ordem. Primeiro, naquelas ADIs não foi publicado o acórdão, então ainda, depois que for publicado os acordos, ainda cabem os embargos de declaração, então não está nada decidido. E nós temos também os embargos de declaração agora da revisão da vida toda para ser julgado. Inclusive, ministro Flávio Dino não tem voto, porque ele entrou no lugar da ministra Rosa Weber, que já tinha deixado seu voto vogal a favor da revisão da vida toda. Será que o STF vai mexer lá no regimento interno, seus grilhões, para afastar também essa regra, para modificar mais essa regra para julgar do jeito que eles querem, contrário inclusive ao regimento interno e aos seus precedentes? Meus amigos, estamos em tempos difíceis, mas aqui o trabalho continua, o trabalho sério continua, dos advogados, dos institutos, dos amicus curiae, defensoria pública querendo também entrar no processo a favor dos aposentados. Então é possível sim continuar com essa vitória, porque em todas as instâncias nós tivemos vitória. E agora, com a entrada desses 2 novos ministros querendo fazer um tapetão, uma puxada, vencer no tapetão, quem não conhece esse termo do futebol? Vencer no tapetão, fazer toda uma estratégia jurídica política, para afastar um direito que já foi reconhecido pelo plenário virtual ou pelo plenário físico do STF. Quem não lembra daquele julgamento lá no plenário do STF? Então, meus amigos, estamos sim esperançosos com a revisão da vida toda. Não vamos deixar a peteca cair. Se você é aposentado, tem que ver sim a sua situação, tem que ver se o INSS passou a mão, lesou você de alguma forma, se o INSS não contabilizou algum período, calculou errado o seu benefício. Então, se você é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, saiba que você pode sim rever os seus direitos. E se você ainda não é aposentado, você pode e deve, inclusive, fazer um planejamento previdenciário pensando no melhor tipo de aposentadoria. Por quê? Hoje em dia já está difícil se aposentar e deixar só
pela vontade do INSS, é aí que você não se aposenta nunca. Então é muito importante, mais do que nunca agora, diante desses tempos difíceis, procurar um advogado especializado no assunto. Então, meus amigos, eu fico por aqui. Eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam, que vem nos acompanhando nesses vídeos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam saber desse assunto. E qualquer dúvida, querendo maiores informações, entre aqui em contato com a nossa equipe especialista, com atendimento imediato. Clica aqui no link que eu vou deixar na descrição. Siga aqui o perfil e um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.